Bible Believers Fellowship airs a half-hour Bible study program each week. You can find them permanently posted for free download at bbfohio.com, and you can listen to the latest half-hour study by listening Saturdays at noon and Sundays at 9:30 p.m. on 91.5 Freedom FM. Welcome to Bible Believers Fellowship and the ministry of bbfohio.com and our study of Revelation chapter 15, verses 1 through 4, titled The Sea of Glass. This message is part of our ongoing expository study of the book of Revelation, but is also a very important part of our studies on the Genesis gap. So we would encourage you to not only go to bbfohio.com and listen to the more than 40 hours of Revelation studies that led up to this study in Revelation 15, but also to visit our video topical page for the Genesis Gap and see our messages along with other materials on that page from J. Vernon McGee, Gaines Johnson, Oliver B. Green, Chuck Missler, C.I. Schofield, Clarence Larkin, Peter Ruckman, David Peacock, J.R. Church, Gary Stearman, Tom Horn, Michael Pearl, Jeffrey Martis, and dozens of other great Bible teachers that we agree with to varying degrees on other matters. But these and other men of God have agreed with the reality of the Genesis Gap doctrine and provide useful materials for our learning and edification. And at the end of part 2, we will also include a 10-minute video episode produced by Brother Gaines Johnson, who authored the book The Bible, Genesis, and Geology. So watch for that after part 2. This is a very important study, and we know that you will enjoy it. And we now join part 1 of 2 of our study of Revelation 15, 1 to 4, the Sea of Glass. We're going to cover verses 1 through 4, and let's go ahead and read that text. Read it with me. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Amen. Anteriormente, vimos os selos e as trombetas na íntegra. E embora eu já tenha dito isso, vou repetir. Alguns homens bons ensinam que os julgamentos do Apocalipse são eventos paralelos entre si. Já eu ensino de acordo com o que vejo. Isto é, que não são paralelos, e sim sequenciais. Eles se dão exatamente na ordem cronológica que vemos. Se você discorda de mim nisso, não chega a ser um problema. Mas temos um estudo completo sobre os selos e trombetas, onde mostramos que, apesar deles terem algumas semelhanças entre si, também possuem distinções. Bem, em Apocalipse 15, vemos os preparativos celestiais para os juízos das 7 taças. Nas traduções modernas, você os verá sendo chamados de atos de justiça, mas enfim. Na Bíblia King James, vemos que o versículo 1 chama as 7 taças de outro sinal. Diz aqui, e eu vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas. Observe o que é dito aqui. Você não tem que concordar comigo, mas parece que o texto está dizendo que essas são as últimas pragas. O que significa que as que apareceram antes disso não eram as últimas pragas. Isso mostra que elas não são paralelas, amém? Ok, sim, amém.
E diz aqui que ocorre o que nessas últimas pragas? É consumada a ira de Deus. Estou falando isso porque, como eu já disse, há um ensino falso no qual é feita uma dissecação para dizer que o dia do Senhor não é a grande tribulação e que a grande tribulação não é a ira de Deus. E a razão pela qual estou ensinando isso é que eles têm uma agenda para roubar de você a esperança de um arrebatamento iminente. Aí você pergunta, o que uma coisa tem a ver com a outra? Bem, se eles podem crer que a ira de Deus é a grande tribulação, eles também podem manipular Marcos 13 e Mateus 24 para fazer parecer que o arrebatamento da igreja vem depois da tribulação ou que não vem até que chegue a ira de Deus naquela coisa que eles chamam de arrebatamento pré-ira. E isso de arrebatamento no final é tudo disparate. Diz aqui que essas 7 pragas, que todas 7 são a consumação da ira de Deus. Não que acontecem no último dia da tribulação de 7 anos. Encare esta passagem como uma apresentação. Temos uma ilustração aqui de 7 anjos com 7 frascos. E eles estão no mar de vidro. É nisto que vamos focar nossa atenção, neste mar de vidro, pois acho que você ficará surpreso. Vamos lá. Escritura com escritura. Veja como Deus expõe isso. Nelas é consumada a ira de Deus. O Senhor inclui a grande tribulação, que é a ira do Cordeiro e a ira de Deus. Não deixe alguém te convencer a separá-los. Do contrário, você ficará confuso. O dia do Senhor inclui a grande tribulação, que é a ira do Cordeiro, e a ira de Deus. Me dê um segundo para minha esposa bater umas fotos. Ela posta na internet. Então veja, esta é a cena. Veja que o mar de vidro é o que define o cenário que estamos estudando. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo. Quero que você foque nisso. O mar é de vidro misturado com fogo. Isso é muito interessante. Não entraremos nisso hoje. Veja esse mar de vidro. Na verdade, é dito que ele é como o mar de vidro, logo não é feito de vidro, como aquela janela que estamos vendo lá atrás. É como se fosse de vidro. É isso que você precisa ter em mente. Um mar como se fosse de vidro misturado com fogo. Tente imaginar isso. Sabe, basicamente, o que eu quero que você visualize é algo como um lago congelado. Bem lisinho. Minha família costumava fazer fogueira na beira de um. E a primeira coisa em que pensei, quando li isso pela primeira vez há alguns anos, é num fogo deslizando sobre o gelo à noite até ficar incandescente. Trata-se da mesma imagem do céu que estamos vendo aqui. Vemos esta mesma referência ao mar de vidro quando lemos em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, que havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. Em Apocalipse 14, é dito que sobre a nuvem há um semelhante ao Filho do Homem. E no versículo 6 do capítulo 4 é dito um mar de vidro semelhante ao cristal. Não está dizendo é de cristal, não está dizendo é de vidro, e sim é seres humanos. Estou falando mais ou menos como é, para que vocês entendam o que o livro de Apocalipse está mostrando. É uma cena espetacular. Esse mar foi representado no templo. Se você já leu o seu Antigo Testamento, poderá lembrar da construção do templo em 1 Reis 7, versículos de 23 a 25. Lá diz, e fez um mar derretido, 10 côvados de uma borda até a outra. Ele era todo redondo. E então o versículo 25 diz, ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, 3 olhando para o oeste, e 3 olhando para o sul e 3 olhando para o leste. Por isso sabemos que há feras no céu, criaturas como feras no céu. E esse mar de fundição ficava no pátio externo do templo.
Este mar fundido retrata o que tem no céu. E este mar fundido tinha essas bestas que o carregavam. Diz aqui que, e o mar foi posto no alto sobre eles e todas as suas partes traseiras estavam para dentro. E, recuando um pouco mais, se você ler Êxodo, verá que este mar já foi uma pia que fazia a separação. Preste atenção nisso. Vimos o mar de vidro no céu, diante do trono, no templo e agora no layout do tabernáculo. Este mar de fundição ficava, veja isso, entre a congregação e o altar, o trono. Estou convencido de uma coisa. Já ouvi isso de vários homens. Não irei acreditá-los porque já ouvi isso várias vezes por aí. Estou convencido de que eles estão corretos. Acredito que o tabernáculo não apenas simboliza Jesus. Se você observar bem, os objetos, sacrifícios e imagens do layout representam o universo. Entre você, eu, enfim, a congregação e o altar, isto é, o trono, existe água. Olha para Êxodo 40, versículo 7. E colocarás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocarás água. Tente olhar para mim só por um segundo. Eu não quero que alguns de vocês fiquem perdidos, pois caso você ainda não tenha lido sobre isso em sua Bíblia ou não esteja familiarizado com isso, poderá ficar um pouco perdido. Por isso é necessário estudar o livro. Você tem que ler o livro, se familiarizar com ele. Mas deixe-me dizer o seguinte, se você se atentar às notícias, ouvirá sobre todas essas coisas acontecendo no espaço através dos telescópios e das sondas que estão sendo enviadas para lá. Eles estão tentando descobrir por que existe água em todos os lugares do espaço sideral. Existe água além da nossa atmosfera. E eles podem vê-la. Um bom exemplo é Marte. Eles identificaram sinais d'água. Eles viram isso em outros planetas. E eles sabem que quando as estrelas se formam e atravessam seu ciclo de vida, elas queimam, porém produzem água. Por isso há tanta água lá fora. É muito interessante. Esta é a imagem do trono de Deus. Entre seu trono, que é ao norte do espaço, fora do espaço, e onde estamos agora, se encontra a escuridão, que é onde estão as águas. A origem deste mar é encontrada no livro de Gênesis, quando Deus pôs o mar entre seu trono e a terra. Está em Gênesis. Volte para Gênesis. Leia Gênesis capítulo 1. Agora, vou tocar num ponto pertinente. O criacionismo da Terra Jovem possui uma falha que é causada pela chamada lacuna. Veja bem, eu sou um criacionista da Terra Jovem, um crente numa criação jovem, pois creio que 6 dos 7 dias da criação em Gênesis 1 aconteceram nos últimos 6.000 anos. Contudo, havia algo aqui antes disso. Se você olhar para Gênesis 1, versículos 1 e 2, lerá: em princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. A conexão está aqui. Esta palavrinha aqui indica que algo mais está ocorrendo. Não é a mesma coisa. E diz também: e trevas estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus não criou uma terra com trevas e vazia. Algo ocorreu entre aqui e aqui. Não pretendo tratar de todos os detalhes hoje, mas vou aprofundar nisso no próximo domingo. Você verá que o próprio Deus diz que Ele não cria coisas sem forma e vazias. Não vou te dizer onde está isso. Procure depois ou venha domingo que vem.
Veja aqui esta água. Ouça. Diz aqui que... vou deixar para a próxima semana. Não vou tocar nisso. Deixarei para o próximo domingo. É só um aperitivo para que os criacionistas da Terra Jovem saibam que estão sendo ensinados a ignorar as Escrituras e usar métodos de ímpios para calar aqueles que discordam deles. Preciso dizer isso a vocês. Quando alguém costuma intimidar aqueles de quem discorda ou fugir deles, é porque tem algo a esconder no assunto em questão. Volte no domingo e aprenderá mais sobre isso. Mas aqui diz que havia trevas sobre a face do abismo. Ouça, isso aqui não é o oceano, e sim as profundezas do espaço. Mostrarei a você em 1 minuto. Não pode ser o oceano, pois diz aqui que está congelado. Não há congelamento nas profundezas do oceano. Porém, aqui diz que havia trevas sobre a face do abismo. Preciso agora anunciar um livro aqui. Se você ainda não leu O que está além, de Jeffrey Mordis, saiba que ele tem um estudo fascinante sobre as trevas do abismo. O irmão realmente pôs algumas coisas ali, mas não terei tempo para tratá-las nesta noite. Diz aqui que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ok? Portanto, existem águas. Deus criou o céu, a terra e as águas. E este abismo, essas águas, são remanescentes de um julgamento ocorrido após Gênesis 1:1. Deus criou o céu e a terra perfeitos. Perfeitos porque quem criou foi Deus. Mas alguma coisa aconteceu e a terra ficou escura, sem forma e vazia. Esse foi o julgamento. E no domingo vou mostrar detalhadamente onde a Bíblia diz isso. Vou mostrar agora uma referência a isso. Está em 2 Pedro 3. Abra lá, se for possível. Segunda Epístola de Pedro, versículos 3 e 4. Esta condição do mundo de então é descrita por Pedro. Estamos prestes a ler algo em 2 Pedro 3,3 que prova um outro dilúvio. Todas as vezes em que a Bíblia cita o dilúvio de Noé, ela menciona Noé. Só que neste dilúvio de 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4, ela não faz isso. Leia os versículos 3 e 4 comigo, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha, deixa eu te ensinar o seguinte. Tem uma coisa na Bíblia que, se você ignorar, não conseguirá aprender nada. Chama-se contexto. Diz aqui, desde o princípio da criação. No princípio criou Deus. Não é o que diz aqui? É o que diz aqui. Veja Gênesis capítulo 1. Esse é o ponto de referência. É sobre isso que esta passagem irá discorrer, não sobre o dilúvio de Noé. Quão familiar isso te parece? Veja o final, desde o princípio da criação. Olha aqui, desde o princípio da criação. Não parece exatamente o que estamos olhando agora? No princípio, Deus criou o céu e a terra. É este o contexto. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos agora ao que nos remete a Gênesis 1:1. Mais precisamente a descrição que Pedro faz de Gênesis 1:2. Compare só. É assim que se compara Escrituras com Escrituras. É assim que você sabe o que está lendo. Versículos 5 e 7. O versículo 5 diz, lerei fazendo pausas, tá? E nisto eles são voluntariamente ignorantes que, pela palavra de Deus, os céus existiam desde a antiguidade. Isso não é Gênesis capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículos de 1 a 3? Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava... você sabe o resto. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus criou todas as coisas por meio dele. E o que Jesus é? Jesus é a palavra. A palavra. E pela palavra de Deus, os céus existiam desde a antiguidade. Assim como a terra que permanece fora da água e dentro da água. Isto é Gênesis 1:2.
Repare, aqui está. E a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. E a terra era sem forma e vazia, e trevas estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. De onde veio isso? Jamais foi dito que Deus criou a água. Isso não faz parte da semana da criação em Gênesis 1. Já estava lá. E você diz que não pode acreditar nisso por causa do criacionismo da Terra Jovem? Só se você ignorar o que lê na Bíblia. Eu não dou a mínima para quem ficar com raivinha de mim. Eu não vou ignorar algo que está na Bíblia. E sempre irei provar. Estou apenas dizendo a você o seguinte. Eu aprecio homens que confrontam o evolucionismo. Mas vejam Ken Ham. Ele chegou ao fundo do poço com sua agenda, trocando a King James pelas versões do Vaticano e torrando milhões de dólares na construção de uma réplica da Arca de Noé. Agora, ele está com problemas financeiros e vem implorando para que as pessoas o ajudem. O que estou dizendo é, uma vez que você começa a bagunçar o livro de Deus, sua mente começa a ficar bagunçada. Kent Hovind foi preso. Por quê? Porque não quis ouvir a ninguém que tentou dizer a ele, Kent, seu ministério não deveria estar lutando contra o imposto de renda. O ministério dele supostamente pregava o evangelho, porém ele resolveu enfrentar o governo dos Estados Unidos e agora está preso até 2015. Você começa a bagunçar o livro e Deus bagunça com a sua mente. Estou apenas te dizendo como as coisas são. Portanto, Pedro explica a causa da terra estar sem forma e vazia em Gênesis 1, 2. Ouça esta sentença, sem forma e vazia. Há uma causa para isso. Aqui está. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. O mundo de então. Quando? Volte para Gênesis 1. O mundo pereceu inundado por água. Versículo 7. Leia comigo. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Onde está Noé aqui? Onde foi mencionado Noé ou sua arca? Isso não ocorre. Pois não é sobre isso que está sendo falado aqui. O que iremos descobrir aqui é o firmamento congelado. É aqui que ele entra. Não se trata do dilúvio de Noé. Sempre que o dilúvio de Noé é abordado, Noé é citado, sendo que Noé não é citado neste texto. Não irei finalizar esta parte, fica para o domingo. Mas se você quiser aprender mais sobre a lacuna, basta vir até esta lista. Quero que você olhe para os homens de Deus que ensinavam isso. Alguns deles ainda estão ensinando. Mas eu quero te perguntar, por que tantos professores modernos, incluindo a maioria dos criacionistas da Terra Jovem, estão jogando fora a Bíblia King James e as doutrinas que cristãos fundamentalistas têm acreditado há décadas? Amém? Estes são homens que ensinam o que você está ouvindo esta noite e ouvirá no domingo. Só que os novatos chegaram e começaram a usar as versões do Vaticano. Exceto por Kent Hovind e mais um ou dois, todos eles estão usando Bíblias falsas. Eles estão tentando te dizer para não acreditar no que você lê. Eu os vejo como pessoas enganadas. Por isso é que você está vendo esses caras desperdiçarem milhões de dólares com este absurdo. Eles tentam ignorar tudo isso aqui. Certamente você reconhece alguns desses nomes. Chalmers, Pembroke, Schofield, Larkin, Peter Hookman, David Peacock, Michael Pearl, Oliver B. Green, Curtis Hudson, Les Feldak, que ainda está vivo, Gainis Johnson, que ainda está vivo, Marty Hisk, que trabalha com Gainis Johnson, Stephen Gill, que ainda é vivo, J. Vernon McGee, Arthur Constance, Donald Burnhouse, Watchman Nee, John Nelson Darby, George Miller, Robert Luginbill, Chuck Missler, J.R. Church, Tom Horn, Gary Easterman, James Lawrence, Bill Hagg, R.A. Torrey, etc. E isso é só o começo.
Estes homens compreenderam as Escrituras, aceitaram o que elas dizem. Mas agora estamos vendo esses paraquedistas que coincidentemente apareceram no começo de Laodiceia, abandonando as doutrinas onde a maioria deles foram criados. Vários deles. Voltando aqui, Deus tomou essas águas sobre as quais lemos em Gênesis e 2 Pedro, que existiam antes do primeiro dia daquilo que chamamos de recriação pós-lacuna, que é Gênesis 1:3, e as dividiu no dia 2. Portanto, há estas águas, e a terra está dentro e fora delas. Em seguida, ainda no dia 2, em Gênesis 1, versículos 6 e 7, lemos: E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. Os criacionistas da Terra Jovem dizem que isso está falando apenas sobre águas ao redor da Terra, o que significa que não poderiam ser águas dentro da Terra. Mas vou te mostrar o contrário em um minuto. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Veja bem, uma razão pela qual sabemos que não podem ser águas em volta da atmosfera da Terra é a Bíblia dizer que o Sol, a Lua e as estrelas estão no firmamento e que as águas estão acima disso. As Escrituras ensinam claramente esse modelo. No Salmo 148:4 é dito: Louvai-o, vós, céus dos céus, e vós, águas que estiverem sobre os céus. Como essas águas foram parar lá? Foi quando Deus dividiu as águas e as colocou acima do firmamento, fora do espaço, num lugar chamado Mar de Vidro. Amém? Aqui está uma foto que consegui no site kjvbible.org. Esta é a imagem que você obtém lá. Vemos águas na superfície da terra e, em seguida, o primeiro e o segundo céus. Então as águas estão aqui, acima do firmamento, no trono de Deus. No trono de Deus. Perante o trono de Deus, há um mar de vidro. Be sure to visit our website at bbfohio.com for links to hundreds of audio and video messages, as well as articles, links, and other free resources, and a new bookstore being developed offering additional items. This message was brought to you by Bible Believers Fellowship. I am Pastor Greg, and we thank you for listening. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.